só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Mas eu quero meditar com os irmãos, na palavra do Senhor, e eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 8, Evangelho de João. Se você tiver oportunidade aí, onde você está, abra sua Bíblia em João, capítulo 8. Vou ler 2 versículos, versículo 32 e também o versículo 36.
João 8, 32 e 36. Eu creio que se o seu coração for uma terra fértil, esta terra vai receber uma semente poderosa hoje. E essa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando cai em um coração fértil, e ela germina ali, ela produz conversão. Ela produz a vontade de Deus no coração do homem. Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. E tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela instrumentalidade das Escrituras, né? Pelas Escrituras é que Deus, Ele canaliza suas bênçãos para o povo. Lá no Antigo Testamento até está escrito que Deus enviou a palavra e os curou. É assim. Muitas pessoas querem bênçãos, mas divorciadas da palavra de Deus. E não existem bênçãos divorciadas da palavra de Deus. Se a pessoa achar que recebeu uma bênção, um favor, alguma graça, mas não atrelada à palavra, é falsa. E o tempo revelará isto. Agora, a palavra de Deus é o único instrumento pelo qual Deus dispensa a sua vontade, o seu querer e as suas bênçãos. Se o seu coração estiver aberto, meu amado, minha amada, se o seu coração estiver aberto, Deus, através da palavra, Ele vai, a semente vai cair, vai germinar e vai produzir algo glorioso. E é imprescindível aquilo que a palavra de Deus pode produzir no coração de um homem. A palavra de Deus pode tirar um homem do mais profundo, do pecado, do abismo, da depressão, da angústia. Pode dar sentido a um casamento, sabia? Pode entrar em um lar e ser o divisor das águas dentro daquela família. Pode trazer um filho que está lá, perdido, mergulhado nas drogas, pode trazê-lo de volta e fazer dele, quem sabe, até um pregador do Evangelho. A palavra de Deus, ela é um dínamo, é uma força gloriosa e bendita. Por isso que Satanás não quer que seja pregada a palavra. E por isso que ele luta para corrompê-la, através da boca dos falsos mestres, através da boca dos falsos pregadores, através da boca dos falsos religiosos, Houve um teólogo, Dr. Aníbal Pereira Reis, que ele até escreveu: quando que a palavra de Deus não é verdade? É uma pergunta que ele fez. Quando que a palavra de Deus não é verdade? E alguém, no primeiro momento, poderia dizer assim: bom, a palavra de Deus sempre é verdade, Então a pergunta desse teólogo não faz muito sentido, Quando que a palavra de Deus não é verdade? E ele vai discorrendo no seu livro, Ele vai discorrendo mostrando que a palavra de Deus não é verdade na boca do ímpio. A palavra de Deus não é verdade na boca do diabo. O diabo também usa a palavra, mas ele usa com a intenção de engabelar a pessoa, O uso que ele faz é um uso capcioso, envolvente. A palavra de Deus não é verdade na boca do herege. Não é verdade, não era verdade na boca dos fariseus. Capítulo 23 de Mateus. Jesus até, ele usa o capítulo todo de Mateus para tratar da hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, Eles pregavam tudo, mas a palavra de Deus não era verdade na boca deles, O profeta Jeremias até diz: a minha palavra não é verdade na boca do falso profeta. Então é impressionante. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser pregada. O pastor William sempre, nas suas mensagens, ele sempre cita aquela passagem que diz, nós estamos falando de Deus na presença de Deus. É isso que Paulo fala, Nós temos que pregar Cristo, pregar Deus na presença de Deus. Ou seja, o que nós estamos pregando tem que ter a confirmação divina. É como se Deus, de fato Deus está aqui, e nós temos que ter a chancela dele, o aval dele, a aprovação de Deus quando nós ministramos a palavra. Mas quando nós ministramos a palavra e permitimos que ela fale por si mesma, ela é tão dinâmica, tão rica, tão poderosa, que ela vai lá na onde ninguém pode ir. Ela vai lá e perscruta a mente, o coração da pessoa. Ela vai na onde o psicólogo não vai, o psiquiatra não vai, o pai não vai, o esposo não vai. Ela vai aonde nós não imaginamos, porque ela tem poder para ir e produzir a vontade de Deus. E eu espero que ela encontre guarida, encontre pousada, encontre morada
no seu coração. A palavra de Deus não pode ser apenas de passagem, né, nos nossos corações. Paulo diz que habita em vós a palavra tem que habitar em nós. O salmista Davi, no seu salmo, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O homem só tem uma maneira de viver de maneira agradável a Deus se a palavra de Deus estiver escondida no seu coração. Não é escondida no sentido de não pregar para os outros, não revelar para os outros, mas no sentido de tê-la lá no mais profundo do coração como o maior tesouro que um homem pode ter, que é a palavra de Deus no seu coração. Talvez você fale: mas pastor, nem leu o texto, já está pregando? Sim, já estou pregando. Mas João capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra. Vou até levantar um pouquinho a Bíblia aqui, que daí dá uma impressão de que eu estou em pé e que estou na igreja pregando. João capítulo 8, aliás, eu estou com muita saudade de estar na igreja, irmãos. De estar na igreja, pregando, ministrando a palavra, vendo o povo sendo arrebatado pelo poder da palavra. Certo? A palavra, ela tem poder de, como diz Spurgeon, né? Nós temos que pregar a ponto de colocar o povo em chamas. Não é? A palavra de Deus tem que incendiar o povo, tem que produzir algo glorioso no coração do povo. Mas vamos lá, senão você fala: pastor, ainda não leu o texto. Mas até o final do culto eu leio, pode ter certeza que eu leio. Mas vamos lá, João 8,32, diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8,32. E 8,36, Jesus disse assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então são dois versículos, 32 e 36. E é interessante que nós vemos, irmãos, que Jesus, todas as vezes que ele esteve, Jesus era e é o exímio pregador, né? É o único pregador que ele era o pregador e ele era a própria mensagem. Né? E ele é sublime. Né? Não era apenas um profeta, não era apenas um sacerdote, apenas um rei, como esses dias eu preguei, mas ele é o próprio Deus. Então ele é a essência da própria mensagem dele. E é interessante que ninguém como ele, até porque só ele é Deus, quando Jesus ele contempla o homem, quando ele contempla um ser humano, como ele está te contemplando hoje e está me contemplando também, é interessante que ele vai ao encontro. Jesus vai ao encontro do verdadeiro problema do ser humano. Ele vai no âmago, na alma. Ele vai lá no âmago da pessoa, lá na essência da pessoa. Jesus nunca deu voltas nas suas mensagens. Jesus nunca titubeou nas suas mensagens. Quando Satanás tentou fazer ingerência através da mente de Pedro, Jesus de pronto já disse: para trás de mim, Satanás. Parecia até rude uma atitude dessa, que era um apóstolo que estava ali sendo treinado, sendo preparado para o apostolado, e Jesus poderosamente repreende. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca deu rodeio. Jesus, todas as vezes que o diabo tentava se esconder, Jesus levantava, né, tentava esconder debaixo de algum tapete, de alguma falsa religiosidade, de alguma coisa. Jesus descortinava aquilo e mostrava a essência da ação do maligno naquela situação. E não só com relação às atitudes do maligno, mas as atitudes dos religiosos falsos, a atitude do pecado. Jesus sempre trouxe e deixou as claras, porque ele é a luz. E a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado, aquele que pratica as más obras, não vem para a luz. Que luz é essa? Jesus. Porque diante dele toda a escuridão é dissipada. E é interessante que aqui Jesus, nesse texto que nós lemos, Jesus ele vai ter um confronto. Aliás, Jesus ele sempre teve confrontos. E eu sempre falo que não existe conversão sem confronto. Para que você se converta, é necessário que o Espírito Santo confronte o seu ego, confronte a sua mente, confronte os seus achismos, confronte as suas crenças, quem sabe jogando elas por terra, confronte a sua religiosidade oca. Não estou te ofendendo, mas porque a minha também era. E porque todos nós somos vaidades, diz a palavra de Deus. Todos nós, o sentido da palavra vaidade é oco. O ser humano sem Deus, ele é oco. Não tem nada por dentro.
Então não existe salvação sem confronto. A palavra de Deus, ela precisa confrontar o homem. E não só confrontar, como ela tem que destronar o eu para entronizar Jesus. E Jesus esteve em confronto contra o diabo. Jesus esteve em confronto contra os demônios. Jesus esteve em confronto contra os religiosos, principalmente contra os religiosos. Jesus teve muitos confrontos. E aqui Jesus, nesse texto que nós lemos, ele vai ter um confronto com os judeus. Preste bem atenção nisso, porque Jesus, quando ele olha para o homem, no caso que ele olha para os judeus, ele consegue diagnosticar a verdadeira necessidade da pessoa. A pessoa vem, mas Jesus consegue olhar, ele não dá rodeio, ele consegue olhar o âmago, ele consegue olhar o íntimo da pessoa, perceber a necessidade e ele vai direto ao ponto, porque ele é Deus, ele é Senhor. E da sua boca sai uma espada afiada, diz Apocalipse. Ele fala e a palavra atinge o coração da pessoa. Isso é maravilhoso. Irmãos, a coisa mais gloriosa, sabe o que é? É ser salvo, ser perdoado dos pecados. Os pregadores antigos, eles enfatizavam o fato de serem salvos, perdoados, redimidos, transformados por Deus, pela graça de Deus. Aleluia, Jesus. E quem é salvo pela graça bendita e pela misericórdia de Deus sabe do que eu estou falando. Quando a pessoa chega diante de Jesus, é o fim da escuridão para a pessoa. Jesus dissipa a escuridão, Jesus tira as escamas dos olhos, Jesus quebra os grilhões que prendem a pessoa. Jesus, ele faz um transplante de coração, sabia? A palavra de Deus diz que eu vos darei coração de carne, tirarei do vosso peito, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É o que Deus prometeu fazer com Israel e ainda fará com Israel no futuro, mas isso ele faz com cada ser humano que se aproxima dele pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Jesus, ele é aquele que faz transplante de coração, tira o coração de pedra, ou seja, um coração inanimado, sem vida. Esse é o sentido figurado do texto, né? Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ou seja, um coração vivo, um coração animado, um coração vivo, verdadeiro. É assim que Deus faz. Glória a Deus. E é interessante que no confronto Jesus nunca titubeou e nunca deu rodeio. Nunca deu rodeio. E aqui ele diz para os judeus. E é interessante que nesse confronto com os judeus, Jesus vai falar duas coisas. E os judeus vão de pronto dar duas respostas. E observe, os irmãos, que estas duas coisas que Jesus vai falar, e estas respostas que os judeus deram para Jesus, parece que se repete ao longo dos séculos. Parece que é uma maneira natural dos seres humanos responderem para Deus. Talvez você já respondeu o que os judeus vão responder agora. E não fique ofendido se você se identificar. Se você for identificado nesse texto, é porque Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Glória a Deus. Porque as respostas que os judeus vão dar para Jesus são as mesmas respostas que os seres humanos continuam reverberando ao longo de séculos. Milhares de pessoas reverberam essas mesmas coisas, né? Parece que é uma cópia, né? Um Ctrl-C, um Ctrl-V. Eles vão copiando a coisa e vão respondendo a mesma coisa. Mas que respostas são essas? Vamos para a pergunta, vamos para a afirmação de Jesus primeiro. Jesus diz no versículo 32, ele diz assim, como eu falei, ele vai direto na alma, ele vai direto no âmago, na verdadeira necessidade do ser humano. E ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante, quando a pessoa conhece a verdade liberta a pessoa. Tem pessoas que querem se libertar do evangelho, sabia? Tem pessoas que se apartam da simplicidade que há em Cristo. Tem pessoas que não querem encarar o texto como ele é, a simplicidade do evangelho. Tem pessoas que se jactanciam pela intelectualidade, como se estivessem dizendo, olha, a intelectualidade me libertou de Jesus. Eu quero estar preso a Jesus. Eu quero sim que Deus me dê intelectualidade, me dê cultura cada vez mais. Quanto mais Ele me der, melhor. Eu quero que Deus cuide da minha vida. Mas a grande verdade é que eu quero estar atrelado à simplicidade da pessoa gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os apóstolos morreram por Cristo. Os apóstolos renunciaram tudo. O apóstolo Paulo até considerou como escória, como esterco, tudo para ganhar a Cristo. Porque Cristo era a maior riqueza do apóstolo Paulo. Aleluia.
Isso é maravilhoso, isso é estupendo. Isso é de uma coisa, de uma dimensão inimaginável para os nossos corações. Por isso que ele, mais além, ele vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso eu acho maravilhoso, isso na palavra de Deus. E Jesus aqui, então, ele fala, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade liberta a pessoa. Liberta da escravidão, do pecado e do mundo. Liberta. A verdade liberta a pessoa. Enquanto a pessoa não conhecer a verdade, a pessoa não será liberta. Que verdade é essa? Algo abstrato? Conceitual? Né? Alguns até acham que é estudar. Tem algumas instituições de ensino que até colocam: conhecereis a verdade vos libertará, como se fosse conhecimento humano, como se fosse disciplinas, conhecimento científico, conhecimento de... Não é isso. Conhecereis a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Jesus. Então conhecer a verdade. E quando se fala de conhecer a verdade para ser liberto, a primeira objeção dos judeus, e também, como eu disse, reverbera essa objeção ao longo de séculos, a primeira resposta dos judeus foi exatamente essa. Olha que resposta. Os judeus disseram assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha só. Jesus diz: conhecerei. Jesus, ele foca a necessidade, o âmago dos judeus, que eles precisavam conhecer a verdade para serem libertos, mas de pronto eles já se armaram. Tem muitas pessoas que não se desarmam diante de Deus. O ego da pessoa não permite, e por isso ela vai perecer. Você tem que ser humilde, abrir o seu coração para Jesus fazer uma obra na sua vida. E os judeus disseram: olha, nós somos descendência de Abraão e nós nunca servimos a ninguém. Primeiro que eles estavam mentindo, né? Porque os judeus, eles serviram muitos povos. Primeiramente eles serviram, os hebreus, né? Serviram aos egípcios lá no Egito. Depois serviram também na Babilônia, os babilônicos. E houve alguns momentos de servidão ao longo da história, alguns momentos mais curtos, eles estavam sob o domínio de algum povo. Inclusive no momento que Jesus fala isso, eles estavam sob o domínio do povo romano. Então como que nunca servimos a ninguém? Interessante que o homem é assim, irmãos. O homem, quando ele está atrás das tradições, da religiosidade, ele desconhece o seu verdadeiro estado de pecaminosidade. Sabia? Às vezes anestesiado por uma boa conduta. Tem pessoas que são virtuosas. Apesar que a Bíblia ensina que nenhuma virtude humana perdoa pecado. O homem pode ser honesto, deve ser honesto. Aliás, hoje em dia, honestidade parece que é motivo de louvor, né? A sociedade aplaude porque é pessoa honesta. E nós temos que entender que a honestidade é uma obrigação. Mas nenhuma virtude humana pode perdoar pecados. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pelo sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lá em Apocalipse 22:14 está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O ser humano, e diz mais, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Cidade é uma só, mas as portas são gigantescas e gloriosas na eternidade. Nossa mente é limitada para pensar sobre isso, mas a Bíblia diz: entrar na cidade pelas portas. Todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz então que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas é interessante que o homem, ele sempre se considera livre. Esse é o primeiro ponto da mensagem hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Como que o Senhor sugere que nós sejamos livres se nós nunca fomos escravos de ninguém? Esta foi a objeção. Não é assim que acontece com as pessoas? Sim. Às vezes a pessoa está com a chupeta do diabo, por exemplo, na boca, fumando, e se considera livre. A pessoa está amarrando um fogo e se considera livre.
A pessoa está na macumbaria e se considera livre. A pessoa está na bebedice, no mundanismo e se considera livre. A pessoa está nas orgias, as pessoas estão na depressão pecaminosa e se considera livre. A pessoa está envolvida com materialismo e se considera livre. Sabe por quê? Quando o homem ele está anestesiado pelas tradições, o homem está anestesiado pelas religiosidades, ele desconhece o seu verdadeiro estado de pecaminosidade. E Jesus vai falar para eles, Jesus vai dizer assim, versículo 34, eu citei agora alguns exemplos de pessoas que estão algemadas por alguns tipos de coisas, mas a grande verdade é que todos os seres humanos foram infectados pelo pecado. Todos, sem exceção. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, não há mérito na salvação. Não há glória do homem na salvação. A salvação não é uma obra que Deus começou e o homem terminou. A salvação é uma obra inteira de Deus. Deus começou e Deus consumou a salvação. Sabia que não há nada que você possa fazer para ser salvo? Sabe por quê? Porque Jesus já fez tudo. Você precisa ser liberto, como eu precisei ser liberto. E há uma diferença entre ser pecador e ser ímpio. Sabia? A pessoa salva não quer dizer que ela não peca mais, mas nós somos justificados. A Bíblia até faz uma distinção entre o justo e o ímpio, lá no Salmo 1. Diz que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Mas o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Jesus então vai rebater, a argumentação dos judeus. A argumentação dos judeus é: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus vai dizer assim no versículo 34: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É dessa escravidão que Jesus estava falando. Por isso que eu falei que ele diagnostica. Jesus tem capacidade de diagnosticar o verdadeiro problema do ser humano. Quando chega diante dele, ele descortina. Ele descortinou o diabo muitas vezes. O diabo tentou camuflar. Jesus mostrava: olha, capeta está aí. Ele descortinava as situações dos corações dos homens. Ele fez isso com Nicodemos, Ele chega para Nicodemos e diz: necessário te é nascer de novo. E aqui Jesus diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E é interessante, irmãos, que o que é liberdade? O que é liberdade? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo da servidão. O que é então liberdade? Liberdade é o poder que Deus dá para que a pessoa consiga viver acima do poder do pecado. Vou repetir, porque esta colocação ela não só é bíblica, como ela é teologicamente correta. Liberdade é o poder que Deus dá para a pessoa viver acima do poder do pecado. Não quero dizer que a pessoa nunca mais vai pecar, mas o pecado não terá mais domínio sobre a vida dela. Essa que é a diferença. Amém. Essa que é a diferença entre o justo e o ímpio. Esta é a diferença entre o pecador perdoado e salvo e o pecador impenitente, o pecador que ainda é ímpio. Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, versículo 14, ele fala sobre isso. Romanos 6, 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Vejam os irmãos que não é que nós não pecamos mais. Pelo contrário, nós pecamos todos os dias. Nós precisamos da graça de Deus 24 horas.
Nós precisamos que o sangue de Jesus continue nos perdoando todos os dias. E Ele continua nos perdoando todos os dias que, pecando, arrependidos, recorremos ao Calvário. O sangue nos limpa e nos purifica das nossas iniquidades. Aleluia. Nós somos libertos pela graça de Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. Aleluia. Nós somos perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é domínio. Jesus fala para os judeus: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então a liberdade, a verdadeira liberdade, é o poder que Deus dá para que nós vivamos acima do poder do pecado. Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós. E Gálatas 5:1, que eu já citei, Paulo diz: estai, é uma ordem, está no imperativo o verbo, estai, pois, firmes na liberdade. Aí ele fala de liberdade, com que Cristo nos libertou, e não vos tornei a meter-vos novamente debaixo do jugo da servidão. Então o que é ser escravo? É estar sob o jugo da servidão. Mas Jesus, ele entra e transforma a vida da pessoa. Os judeus viviam no pecado, mas eles se consideravam livres. O ser humano, ele desconhece o seu verdadeiro estado de pecaminosidade. E eu quero dizer para você que você e eu, todos nós, carecemos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E os seres humanos precisam ter um encontro pessoal com aquele único que pode libertá-los dos seus pecados. Os seres humanos precisam disso. Jesus nos liberta. Jesus nos transforma. Jesus nos regenera. Jesus, ele liberta as nossas vidas do poder do pecado. É interessante, irmãos, que às vezes a pessoa confunde, acha que liberdade é ela poder fazer de tudo. Eu posso fazer de tudo, sou livre. E liberdade só Jesus pode dar. Por incrível que pareça, né? A pessoa só é livre quando ela é escrava de Jesus. Teve um teólogo que diz: torna-me, Senhor, cativo teu, e verdadeiramente eu serei livre. Parece até contraditório, como que um cativo pode ser livre? Mas esse teólogo diz: torna-me cativo teu, e verdadeiramente eu serei livre. O único cativeiro que redunda em liberdade é estar em Cristo, estar preso nele, porque ele é a rocha eterna. Cristo é rocha eterna. Cristo é rocha bendita e gloriosa. Eu me lembro de um dia que um pastor aqui em Piracicaba, vou falar bem resumidamente, esse pastor, ele estava passando, porque não tinha como na ocasião, é inevitável, ele estava passando na época do carnaval, ele estava passando perto da avenida, porque estava vindo de um acampamento, passando a pé, e estava perto da avenida, e de repente saiu do meio daquele carnaval um conhecido dele, um moço conhecido dele, e começou a falar para ele: você é escravo, olha que vidona, olha o que eu estou fazendo, isso aqui é vida, você está aí com essa Bíblia na mão, deixa tudo isso aí, vamos pular o carnaval comigo. E aquele pastor, então, ungido por Deus, é interessante, irmãos, uma palavra dita na unção de Deus muda o curso de uma vida. Sabia? Muda o curso de uma vida, muda o curso de uma igreja, uma palavra dita na unção do Espírito Santo. E aquele pastor, então, sabiamente, voltou-se para esse conhecido dele, um jovem ainda, pegou a Bíblia e disse assim: olha, está vendo essa Bíblia aqui? Se eu quiser, eu jogo essa Bíblia agora aqui, ó. Jogo fora aqui, na sarjeta, ou no meio-fio, como dizem os mineiros, né? Ou sarjeta, como dizemos nós aqui. Se eu quiser, eu jogo essa Bíblia fora e parto aí para o carnaval a noite toda contigo aí, ó. Enfim, eu tenho essa liberdade. Agora eu quero te perguntar: se você quiser, perguntou para o moço, se você quiser deixar o seu vício, deixar, né, a imoralidade, deixar o pecado, deixar isso, você consegue deixar tudo isso? Aquele moço cabisbaixo disse: olha, eu não tenho força para isso, eu não consigo deixar essas coisas, eu não consigo. Aí o pastor então olhou para ele e disse: então quem que é o escravo aqui? Sou eu ou você? Afinal de contas, quem é o escravo? Irmãos, liberdade é o poder que Deus dá para a pessoa viver acima do poder do pecado. Quem ainda é surrado, dominado e vive no pecado,
ainda não foi liberto. Foi isso que Jesus disse para os judeus. Eles se jactanciavam de serem descendência de Abraão, de terem sangue azul, descendentes do grande patriarca Abraão, né? E por causa disso eles não sentiam a necessidade de serem libertos. Mas Jesus vai no âmago, como eu disse já umas 3, 4 vezes usei esse termo, né? Jesus vai no âmago deles, na alma deles. E Jesus mostra a eles a verdadeira necessidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus também vai dizer uma outra coisa e teremos uma outra objeção dos judeus. Mas antes ainda, não é verdade isso que as pessoas não se consideram escravas? Você fala com uma pessoa que ela precisa ser liberta, fala, mas liberta do quê? Porque ela tem a religião dela, ela tem as crendices dela, ela tem as virtudes dela, e às vezes ela está amarrada com alguma coisa, mas ela fala assim, mas afinal de contas, quem que não peca, né? Afinal de contas, né? E a pessoa não sente a necessidade de ter um encontro pessoal com Cristo. E Jesus veio para libertar os cativos. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu sei que essa mensagem hoje é mais evangelística, porque ela tem muito a ver com a sua necessidade hoje de ter um encontro pessoal com Cristo. Mas Jesus vai dizer para os judeus também, e Jesus vai dizer assim no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na primeira conhecereis a verdade vos libertará. Nunca servimos a ninguém. Agora nessa segunda colocação de Jesus, os judeus eles vão dizer algo ainda muito terrível. Aliás, é um engodo que vocês, a hora que eu falar o que os judeus falaram, você vai perceber que é o que a maioria esmagadora dos seres humanos faz. A maioria faz. A maioria alega a mesma coisa. Eles disseram assim, nós temos Deus por Pai. Nós temos um Pai que é Deus. É interessante esse argumento dos seres humanos. Todos pretendem ser filhos de Deus. Todos dizem ser filhos de Deus. Todos assumem para si o título de filhos de Deus. E os judeus também disseram, nós temos um Pai que é Deus. Aí Jesus, irmãos, ele é um exímio pregador, né? E aquela ideia romântica de Jesus, né, que as pessoas têm hoje é totalmente desfigurada. Porque Jesus é a verdade, e por ele ser a verdade, ele não coaduna com o erro. Jesus não anda de braços dados com o erro. Ele não coaduna com a heresia. E quando os judeus disseram, nós temos um Pai que é Deus. Não é assim que as pessoas dizem. Eu sei que pode parecer um pouco ofensivo dizer para uma pessoa que ela não é filha de Deus. Pode parecer uma coisa assim até antipática, não politicamente correta, né? Porque até na escola as pessoas dizem, né? Às vezes vai dividir um bolo, algum doce, fala, viu, me dá um pedaço disso aí, que afinal de contas eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus, né? Mas o que é ser filho de Deus? Qual é o teste da paternidade com Deus? Interessante que Jesus ele vai dar 2 respostas para essa colocação dos judeus. A primeira é, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Isso aí desmorona o argumento humano. O ser humano pode falar que é filho de Deus, pode espernear, pode dizer o que for, mas Jesus disse no versículo 23, ele diz assim, Jesus disse assim, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. É o que ele fala. Na verdade eu citei aqui, o versículo 41 diz, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Olha só, esse é o argumento. Os seres humanos assim, ou eles não se consideram escravos, ou eles consideram todos filhos de Deus. É uma coisa assim meio que automática. É uma coisa que reverbera ao longo dos séculos. Enquanto Deus não quebrar esse conceito da mente da pessoa, ela não vai procurar Jesus, ela não vai se render a Cristo. Ela vai morrer religiosa, morrer bondosa, morrer honesta,
morrer cheio de virtudes, mas com as vestes ainda manchadas, porque só o sangue de Jesus purifica as vestes de um ser humano. E Jesus disse no versículo, perdoe-me por eu citar o texto errado, certo? Jesus disse no versículo 42, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Me amaríeis. É interessante isso. Deus como Pai. Impressionante isso. Interessante isso. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. É interessante porque a palavra de Deus diz que se a pessoa não ama Jesus, ela não tem Pai. Ela não conhece o Pai. Porque é assim, irmãos, o Pai revela o Filho e o Filho revela o Pai. Sabia que é uma revelação recíproca. Ninguém pode revelar o Pai se não for o Filho. E ninguém pode revelar o Filho se não for o Pai. Certa ocasião, Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou esta verdade, mas foi o meu Pai que revelou. Pedro, não foi no intelecto, você não percebeu que eu sou o Filho do Deus Altíssimo pela sua inteligência, pela sua cultura, pela sua percepção humana. Não, foi o Pai que revelou esta verdade. É interessante que na teologia, na Bíblia, só o Pai revela o Filho. E só o Filho revela o Pai. E é interessante que Deus, ele vai dizendo isso, ele vai nos ensinando isso. Por exemplo, no capítulo 14 de São João, que eu acredito ser o capítulo um dos mais lindos do Evangelho de João, capítulo 14, se nós pudéssemos colocar um título, lá na Bíblia não tem um título, mas se nós pudéssemos colocar um título no capítulo 14 de João, nós colocaríamos o título de O Pai Revelado no Filho. O Pai revelado no Filho, porque o Filho é que revela o Pai. Só o Filho revela o Pai. E Jesus disse assim, lá em João capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está revelando o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Se não fosse assim, eu diria que não era assim. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vós também. A esperança dos salvos é celestial, sabia? Nós vamos morar nas mansões celestiais. Mas aí Jesus, como exímio pregador, ele vai provocar os discípulos. E Jesus vai dizer assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Jesus afirma, vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o Pai sendo revelado no Filho. Glória a Deus. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E não conhecemos o caminho. Como podemos conhecer o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é interessante que Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Vir ao Pai não é estar com Deus depois da morte, não é morrer um dia e ir para o céu, não é nesse sentido, naquele contexto ali. É entrar num relacionamento com Deus como Pai no tempo presente. Isso é teologia. Até porque, no sentido futuro de morar nas mansões celestiais, os versículos anteriores dizem, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, lá nas moradas celestiais. Mas aqui, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ouvir ao Pai não é estar no céu depois desta vida. Embora isso também seja verdade, mas não é a verdade deste texto. Não é a interpretação deste texto.
nesse texto é entrar em relacionamento com Deus como Pai. Sabia? A pessoa só entra em relacionamento com Deus como Pai se ela tiver Jesus. Paulo até diz, né, em 2 Coríntios 6:17, Paulo usa uma palavra tão forte, diz, né? Ele diz assim, apartai-vos, né? Apartai-vos. Saí do meio dele, porque saí do meio deles, do meio deles o que? Do mundo. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai. Aí sim eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Paulo conclama aos irmãos de Corinto que eles saíssem do mundo, do pecado, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Irmãos, o crente ele vive apartado. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele vive numa sociedade, mas ele não é comungante da sociedade, não comunga com a sociedade. Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E Deus diz então, eu vos receberei. Daí sim Deus vai receber. E vós sereis para mim filhos e filhas. A pessoa só se torna filho de Deus a partir do momento que o filho liberta. E Jesus é o filho que liberta a pessoa. E Deus diz então, 2 Coríntios 6, 18, e eu serei para vós filhos, e vós sereis para mim filhos. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus é assim, irmãos, a paternidade dele depende de um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depende da pessoa se render ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua, né? Jesus continua dizendo, após Tomé dizer, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E depois Jesus ainda, ele continua dizendo, ele fala assim, e se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Ele coloca-me uma condição, se vós me conhecesseis a mim, é por isso que é o Pai revelado no Filho. Se vós me conhecesseis a mim, né, também conheceríeis a meu Pai. E ele diz, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. O versículo 7 diz, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. É interessante que Jesus faz afirmações, né? Lá em cima ele fala, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E aqui ele fala, vocês já conhecem o Pai, e vocês têm visto o Pai também. Aí era a vez do Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus então fala, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, é o Pai revelado no Filho. O Pai revelado no Filho. E quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Sabia que a Bíblia diz que Jesus foi posto no mundo, foi colocado no mundo, para que manifestasse os pensamentos e as intenções dos corações dos homens. Porque é assim, irmão, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, os seres humanos amariam Deus de uma maneira abstrata, não é isso? Ah, eu amo Deus, Deus está lá no céu, eu amo Deus, eu amo Deus. Mas o amor se materializou. O amor se fez carne. O amor se tabernaculou. O amor se fez carne. Jesus é o amor encarnado. Então, Jesus ele veio ao mundo para colocar em xeque, para colocar em teste, para aferir, para conferir, para submeter ao teste de validade se os seres humanos realmente amam a Deus ou não. Porque não adiantava o homem falar, eu amo a Deus, não adiantava os homens continuarem dizendo, eu amo a Deus, não adianta você dizer, eu amo a Deus, se você não quiser nada com o Filho, você não tem o Pai também. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Às vezes a pessoa quer Deus, mas não quer nada com Jesus. As pessoas falam assim, não, eu tenho Deus, eu acredito em Deus, não, porque Deus é meu Pai. Igual os judeus, nós temos um Deus,
Nós temos um Pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Da mesma forma, Deus diz para você e diz para todos nesta noite: se Deus realmente é o teu Pai, é porque você ama Jesus. E Jesus disse que aquele que me ama guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, Deus, ele nos desafia. Jesus corrige aqui os judeus com relação a isto. Os judeus, mais do que ninguém, se consideravam filhos de Deus. E Jesus disse: olha, o teste da paternidade é o amor por mim. Porque assim, irmãos, o amor, ele não pode ser um conceito, não é algo abstrato. Não é amar Deus que está lá na eternidade, lá no céu. Eu quero ver a pessoa amar o Deus encarnado, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ficaria fácil o homem continuar alegando amar a Deus e conhecer Deus. Mas quando Jesus chegou, os homens tropeçam nele, rejeitam a ele. E a palavra de Deus é explícita em dizer que quem tem Jesus tem o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. E ter o Filho não é apenas um consentimento mental, é render-se a Ele. A palavra de Deus diz que Ele veio para o que era seu, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É interessante que essa questão de ser filho, Deus só recebe por filho aqueles que se apartam do mundo e do pecado. Lá em Romanos capítulo 8, eu costumo sempre dizer que lá tem os 3 testes de um filho de Deus. Primeiro, para ser filho de Deus, Romanos 8, versículo 9, que diz a palavra de Deus assim: todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para ser filho de Deus, tem que ter o Espírito Santo. Segundo, é Romanos 8,14. Todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse sim é filho de Deus. Romanos 8,14. E depois tem que ter o testemunho do Espírito também, Romanos 8,16. Porque o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, Jesus, ele desmorona, ele lança por terra a argumentação dos judeus de que eles tinham Deus por Pai. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele está falando no teu coração. Quem sabe você até crê em Deus, quem sabe você até alega ter um amor por Deus, mas eu quero dizer que você só de fato será um filho de Deus se Jesus regenerar a sua vida, se Jesus transformar a sua vida, se Jesus entrar no seu coração, tombar o velho homem e fazer nascer uma nova criatura. Daí sim, e só daí, você será um filho de Deus. Você será transformado por Deus e regenerado por Deus. Deus quer fazer esta obra hoje. Deus quer transformar a sua vida nesta noite. Deus quer regenerar a sua vida. As pessoas têm aquela ideia de que todos são filhos de Deus, mas os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que passaram pelo processo da conversão, da regeneração em Cristo Jesus. E é interessante que, além do pecado que dominava os judeus, além da servidão, além das respostas dos judeus, ainda havia uma outra grande questão que os judeus não atentavam. A outra grande questão que envolvia a realidade dos judeus era justamente a rejeição à palavra de Deus. Eles rejeitavam a palavra de Deus. Muitos que dizem conhecer Jesus ou conhecer Deus rejeitam as Escrituras. E Jesus disse em João capítulo 12, versículo 48, ele diz que aqueles que rejeitam as minhas palavras, versículo 48 versículo 48 do capítulo 12, Jesus disse assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue,
a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. De modo que os judeus, além de tudo, além de todos os erros, de todos os equívocos, de toda a cegueira espiritual, ainda tinha a questão deles rejeitarem a palavra de Deus. E a resposta de Jesus foi esta: se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. E outra coisa, quem é de Deus, versículo 47, agora sim, João 8:47, Jesus vai dar a resposta para eles também. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aleluia. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É confronto. Jesus, ele confrontava mesmo. E glória a Deus, porque um dia ele me confrontou, ele derrubou o meu ego, ele levantou uma nova criatura, e já faz mais de 30 anos que eu estou servindo a ele, e vou servi-lo até o findar da minha vida, e por toda a eternidade estarei na presença dele, e assim você também poderá estar por toda a eternidade na presença dele. Eu vou parar por aqui, porque o Espírito Santo está me dizendo basta, mas eu desejo que esta palavra fique no seu coração, como eu disse lá no início, que o seu coração, se ele for fértil, se for uma terra fértil, esta palavra vai cair, porque tudo que Deus faz na vida dos seres humanos, ele faz pela instrumentalidade das Escrituras Sagradas. Não existem bênçãos, não existem providências divinas, não existem bênçãos, milagres e conversões divorciadas da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único instrumento pelo qual Deus opera isto. E eu espero que esta palavra não volte vazia, que ela encontre espaço no seu coração, que ela produza na sua vida aquilo que Deus deseja que ela produza. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.